Você para numa rua movimentada e percebe algo estranho. Só há mulheres ao redor. Então recebe um alerta de notícias no celular. Todos os homens sumiram, menos um, você. Então você começa a ouvir os gritos. Mulheres em pânico chamam pelos maridos, mães gritam pelos filhos. Logo, uma multidão se forma e todas te perguntam: onde estão seus maridos? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Como se você soubesse as respostas. E se você for o último homem vivo, parabéns! Você é 100% do nosso público masculino, então não se esqueça de se inscrever. Você sai correndo. Você queria chamar a atenção do sexo oposto, mas não assim. Consegue despistar a multidão, entra correndo em casa e fecha a porta. Você consegue ouvir o barulho dos passos no asfalto lá fora. Você tenta recuperar o fôlego enquanto sua mente dispara, mas as coisas só vão piorar. O barulho das hélices tira você do pânico. Pela janela, vê um helicóptero pousando no gramado. Você até se alivia por seu pai não estar lá para ver o jardim bagunçado. Ao forçar a visão, você nota o selo do governo federal. 3 agentes mulheres de terno e óculos aviador sobem rápido e batem forte na sua porta. Parece o início de um vídeo que você veria no modo anônimo, mas provavelmente será menos divertido. A agente te agarra, cobre sua cabeça e te joga no helicóptero. Quando volta a ver a luz do dia, encontra um rosto quase familiar. Demora um segundo até você perceber que está sentado de frente para a procuradora-geral, uma mulher de expressão séria que é a autoridade mais alta do gabinete no governo atual. Isso faz dela a presidente agora. Cada decisão dela agora define o futuro da humanidade. Ela começa por você, apresentando os fatos claramente às 7h47 da manhã. Um efeito inexplicável fez todos os homens desaparecerem do planeta, sem praga, extinção ou corpos deixados. Parecia que nunca existiram, restou apenas o caos. O desaparecimento repentino causou destruição sem precedentes, acidentes de carro, aviões caindo e milhões de acidentes industriais. O mundo levará tempo para juntar os pedaços e calcular os danos, ou o que restou dele fará isso. A população mundial era de cerca de 83 bilhões e, em instantes, caiu quase pela metade. 49% eram homens. Todos os países serão devastados, mas o impacto será desigual. A proporção entre os sexos nos países pode variar bastante, embora a maioria das nações tenha uma divisão relativamente equilibrada entre homens e mulheres. Existem algumas exceções, e elas estão fortemente concentradas em uma região. O Oriente Médio é instantaneamente desestabilizado de forma massiva. No Catar e Emirados Árabes Unidos, homens são mais que o dobro das mulheres. Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita também têm grandes diferenças. Isso significa que países onde os homens dominaram o Estado por décadas, agora se veem de repente liderados por uma pequena população feminina. Populações nesses estados petrolíferos nunca tiveram acesso ao poder. Na China, o impacto também não é igualmente distribuído entre gerações. Anos de nascimentos seletivos por sexo criaram milhões de homens a mais que mulheres em certos grupos, fazendo faixas demográficas sumirem rapidamente. Os Estados Unidos têm vantagem por contar com muitas mulheres líderes no Congresso, Senado, Suprema Corte e Gabinete. Durante os primeiros dias da crise, há pessoas suficientes para manter as coisas funcionando. Embora ninguém tenha certeza se uma Suprema Corte com 4 pessoas pode realmente tomar decisões vinculativas, essa é uma questão para outro momento. Mas há vários setores onde as mulheres ainda estão massivamente subrepresentadas, e o impacto é imediato. E isso significa que muitos empregos essenciais, de repente, ficam sem trabalhadores. O transporte rodoviário para. Só 10% dos caminhoneiros são mulheres. Mercadorias não são transportadas e produtos estragam. E está longe de ser a única área onde haverá um monte de vagas de repente. A maioria das funções práticas parece um clube do bolinha. Encanadores têm a menor porcentagem de mulheres de todas as profissões, apenas 16%. Mecânicos de automóveis têm 36%. Mais preocupante, só 47% dos bombeiros são mulheres, e muitos incêndios ocorrem após desaparecimentos repentinos. Felizmente, as companhias aéreas contrataram mais pilotas nos últimos anos, permitindo que muitos voos tivessem pilotas ou copilotas capazes de manter o avião no ar. Outra profissão também tem poucas mulheres e pode influenciar o destino do mundo. Só 7 países exigem serviço militar obrigatório para mulheres. Noruega, Suécia e Israel têm serviço militar universal. Esses países terão grande vantagem na nova ordem mundial, pois apenas mulheres serão soldados.
A Coreia do Norte também tem serviço militar obrigatório para mulheres, embora não seja universal, o que significa que o reino eremita pode muito bem estar posicionado para se tornar o reino eremita das rainhas. O país tem um grande número de mulheres soldados. Claro, Kim Jong-un tinha uma irmã que está mais do que pronta para continuar o regime, e isso vai causar algumas mudanças geopolíticas enormes. O poder na América do Norte deve se manter estável. Nos Estados Unidos da América, mais de 17% dos militares ativos são mulheres. O Canadá também tem forte presença feminina em suas forças armadas. Na Ásia, países como Japão, 10%, e Coreia do Sul, quase 7%, têm menos mulheres em uniforme, mas em número relevante. A China tem só 4,5% de mulheres, mas em números absolutos, isso representa uma força bem maior. É improvável que alguém inicie uma guerra agora, pois há problemas mais sérios do que atacar uns aos outros. Enquanto o novo presidente explica a crise, você se pergunta por que está ali. Afinal, é só um cara comum, com emprego de salário mínimo, mora com os pais e sem namorada. Agora, o futuro do mundo depende de você, ou melhor, entre suas pernas, pois sem você, a humanidade se extingue e tudo mudará de forma estranha. No início, parece um sonho virando realidade. Todas as mulheres vão te querer. Até aquela do último ano que disse: nem se você fosse o último homem na Terra. Ela pode se arrepender logo dessas palavras, mas a situação é mais perigosa para você. Enquanto os analistas mostram transmissões ao vivo globais na reunião, você nota que já virou notícia de capa. Alguém tirou uma foto sua na rua e as redes sociais estão explodindo de especulações de que você pode ser a última esperança da humanidade para sobreviver. Seu nome aparece em italiano, espanhol, português, árabe e até na televisão da Coreia do Norte. Distúrbios já começaram em resposta ao pânico repentino, embora a maioria ainda esteja localizada. Muitas mulheres ainda estão em casa, de luto, tentando processar o que aconteceu, ou encarando a tampa do vaso sanitário. Isso nunca mais ficará levantado, mas a resposta é limitada, dada a pouca força policial e militar restante. Governos percebem que isso não é só um desastre, mas um evento de extinção, pois sem homens não haverá reprodução. As mulheres também desaparecerão, e toda a responsabilidade recai sobre você. Fala sobre pressão. Decidiram transferi-lo para um complexo mais seguro. Você questiona seu papel em repovoar a Terra enquanto toma Gatorade para manter os eletrólitos. Em resposta, todas as mulheres apenas reviram os olhos. Não, você não vai virar o protagonista do maior anime de harém. Há formas mais seguras e científicas, mas isso não resolveria os problemas do mundo. Repovoar o mundo só com o DNA de um lado do cromossomo Itaus traz alto risco de endogamia em poucas gerações. Você dá tempo aos cientistas buscarem soluções sustentáveis. E não só o governo dos Estados Unidos da América te considera um recurso valioso. Durante o trajeto costeiro até o aeroporto em um carro blindado, o comboio é emboscado. Carros de escolta explodem. O blindado freia e soldados saem rapidamente. Comandos norte-coreanos e milícias femininas locais descem a colina atirando e brandindo várias armas. Tudo isso por sua causa é inacreditável, não? Outra explosão sacode o carro blindado. Quem atira parece evitar te acertar. Vamos ser honestos, você e seus pequenos nadadores são valiosos. Então, você vê tropas canadenses escalando a praia, repelindo norte-coreanos e milícias. Um soldado explica que, ao encontrá-lo, ativaram um plano de contingência. Aliados garantiram sua segurança em qualquer lugar do mundo. Em troca do acesso ao seu DNA, sobra de você para distribuir entre reuniões militares e contratos de DNA. Você deixa de se sentir pessoa e passa a ser infraestrutura. Agora começa a reconstrução. Máquinas inacabadas silenciam no mundo, usinas operam com equipes reduzidas e cidades acordam sem energia para manter luzes acesas. Nos Estados Unidos, ainda há infraestrutura para recomeçar. Mulheres são cerca de 30% do Congresso e pouco mais de um quarto do Senado. Então, em estado de emergência, elas podem comandar tudo. Para outros países, será necessário eleger um governo totalmente novo, quase do zero. Mas, em todos os casos, o principal foco será reparar os danos à infraestrutura. Mulheres com conhecimento em manutenção de usinas nucleares, fábricas e postos de petróleo serão essenciais agora. Com o tempo, a sociedade se reorganiza de forma mais sutil. Cidades ficam mais seguras e silenciosas. E publicidade, entretenimento e cultura de namoro mudam totalmente. Indústrias voltadas a homens somem, enquanto saúde, educação e serviços infantis crescem.
O mundo, antes pensado para 2 gêneros, se ajusta a um só. Você informa ao seu contato científico, responsável por seu papel na repopulação, que só precisa de uma revista e privacidade. Mas eles querem ter certeza de que você entende genética. O uso do seu DNA será limitado, armazenado para o futuro se necessário. Ter bebês não é prioridade máxima com o mundo em caos, mas vão evitar a endogamia. Um casal só não repovoaria o mundo. As falhas genéticas deles seriam transmitidas e enfraqueceriam progressivamente o genoma humano. No melhor caso, cientistas ganham algumas gerações. No pior, a linhagem acaba em menos de um século. Mesmo planejando, a matemática vence rápido. Seus filhos e netos talvez se evitassem, mas em poucas gerações a árvore genealógica de todos logo se cruza novamente. Primos não são algo distante, muitas vezes são a única opção. Talvez seja melhor que cada novo bebê não herde dores nas costas da nova caverna confortável do homem. Em uma instalação governamental, o local mais seguro, você observa o mundo se reconstruindo. O colapso econômico e de suprimentos é devastador, com várias indústrias esvaziadas. Governos criam rapidamente programas de treinamento e as pessoas se mobilizam. Com o tempo, os desaparecidos são lamentados e as pessoas seguem em frente, reconstruindo. Muitos países retomam parte de sua antiga aparência. Durante todo esse tempo, você continua fornecendo suas amostras regularmente. O governo começa, aos poucos, a aprová-las para distribuição às mulheres que querem ter filhos. A prioridade são mulheres que fazem exames genéticos para garantir que são aptas. Em breve, você terá muitos filhos e deve assumir a responsabilidade. Ser o homem mais importante do mundo é bom até a notícia surgir. Especialistas em edição genética criam o primeiro embrião humano em laboratório, o bebê Eva. Cientistas editaram células de 2 mulheres e criaram um feto viável ao transformar células-tronco de uma delas em espermatozoides. Os resultados só sairão em 9 meses, mas se der certo, você perderá o emprego. Porém, há uma peculiaridade ainda não resolvida nessa descoberta. Todos os testes estáveis desses embriões de laboratório eram femininos. Isso significa que, com a crise diminuindo e uma nova geração surgindo, você e qualquer menino do seu DNA seguirão como os últimos homens vivos, remanescentes de uma espécie extinta. Se você é único, pelo menos este zoológico é legal. E se restassem só algumas pessoas após uma crise maior? Veja, e se a humanidade precisasse recomeçar? Ou assista ao vídeo.